Bom, vou continuar com os Salmos. E hoje, essa noite eu tive uma noite assim meia turbulenta, com sonhos. E quando eu sonho assim umas coisas ruins, né? Então, minha primeira reação é orar, né? E eu, assim, não tinha nada a ver o sonho que eu sonhei, eu ainda lembro, mas foi no meu coração eu senti que eu devia orar especificamente pelo JT, por exemplo, por mentiras que foram ditas para ele, e ele aceitou como verdade para a vida dele. Eu acho que isso acontece muito na vida do jovem, né? Quando ele sai de casa, é, se reúne com pessoas com valores diferentes, e acaba que aquela identidade que a gente tentou ensinar para eles toda a vida acaba que fica meio perdida. Então, quando eu acordei com esse sonho, eu orei, comecei a orar por isso, né? Para que Deus revelasse para ele qual era a verdadeira identidade dele, para que ele não pudesse escutar as mentiras que o diabo às vezes coloca, né? Que degridem a personalidade, degridem a pessoa, desvalorizam, e porque eu tenho sentido muito isso. E depois que eu orei, eu senti no meu coração. Fala hoje sobre o Salmo 145. Falei, que será? Eu sei que eu já li, mas eu não lembrava muito bem o que estava no 145. Aí voltei a dormir. Quando foi de manhã, ainda bem que eu continuei lembrando, né? Porque às vezes eu esqueço dessas conversas com Deus no dia seguinte, eu esqueço. Aí eu peguei o Salmo e fui ler, né? E realmente é um salmo maravilhoso que fala assim do cuidado, da grandeza, da magnificência. Então, vamos ver qual que é o salmo aí em vocês. Ele começa assim: Eu te exaltarei, meu Deus. Vai ser ou 144 ou 146, né? Eu, já devia ter aprendido. Então, começa com Davi, né, exaltando a bondade, a grandeza e a providência de Deus. As Bíblias que têm um título em cima, vai estar esse título aí. E eu comecei a ler esse salmo e a gente vendo assim, né, como que Davi, semana passada a gente estudou o Salmo 23. Eu veu até mandar para vocês, porque semana passada aqui foi assim, o meu preparo, porque eu dei essa lição no domingo na igreja, primeiro dia que eu dei aula na escola dominical da igreja. Então, eu acho muito bom estar sentadinha aqui com vocês, a gente conversa, mas tendo 30 pessoas na sua frente e eu ser ao vivo é meio intimidante, né? Então, mas deu certo. Depois eu vou mandar o vídeo para vocês, para ver se tem alguma coisa diferente do que eu tinha falado na quarta-feira, né? Mas lendo esse salmo, eu acho que complementa bastante o que a gente viu semana passada, né? A gente viu é, o pastor que provê, o pastor que protege e o pastor que faz tudo isso não só enquanto a gente está vivendo nos caminhos deste mundo, mas ele faz isso para a eternidade, né? O cuidado dele, a proteção dele vão ser para a eternidade. Então, aqui Davi começa esse salmo, né, numa exaltação pessoal, né? Ele está começando sozinho na dele, depois ele vai aumentando o entusiasmo e ele quer mais gente, ele quer que todo mundo entre com ele nessa maneira maravilhosa de louvar e exaltar esse Deus, né? Então vamos começar. Ele começa com a exaltação. Então diz assim no versículo 1: Eu exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor. Então, ele está declarando aqui que ele tem um compromisso com esse Deus, né? Na leitura que eu faço da Bíblia inteira, às vezes eles trazem os salmos e jogam onde eles acham que seria o momento que Davi
escreveu aqueles salmos, né? E eu acho muito interessante porque traz vida, né? Mas eu não lembro de que fase da vida de Davi ele escreveu esse salmo aqui. Então, quando ele fala meu Deus e meu rei, né, me fez lembrar quando ele fala, Jesus, o Senhor é o meu pastor, né? Então, assim, ele tinha aquela coisa, Deus era tão dele, né, tão pessoal com ele, o relacionamento deles era tão íntimo, que ele sempre tomava assim, ele é meu pastor, ele é o meu rei, ele é o meu Senhor, né, o meu Deus. E eu acho assim, seria tão bom se todos nós chegássemos a um ponto na nossa vida que a gente também, em vez de falar que o Deus ou Deus, o meu Deus vai te abençoar, o meu Deus pode te curar, o meu Deus. Então, assim, que a gente possa se identificar com o nosso Deus numa maneira pessoal, né? Íntima, como Davi se relacionou. Davi era rei, mas ele sabia que o seu Deus era o rei verdadeiro, né? Ele sabia que acima de Deus não existia nada e que ele estava muito, muito lá embaixo. A gente vai ver aqui como que ele se coloca muitas vezes, né? E ele diz: Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Não é só no domingo, não é só no Natal e na Páscoa, né? Tem esses cristãos assim, de Natal e de Páscoa, só vai na igreja e só lembra de Deus nessas duas datas do ano, né? Então, daí vai bem cristão nessas duas datas. Não, todos os dias te bendirei, todos os dias te louvarei. E não só no todos os dias, para sempre, né? Então, assim, esse louvor, essa adoração, essa comunhão com Deus deve ser parte da nossa rotina. Não deve ser uma coisa esporádica na nossa vida. Ou quando a gente está querendo esfregar a lâmpada do ladinho, né, para receber um favor ou uma bênção. Então, vamos fazer dessa comunhão com Deus uma coisa diária, né? Uma devocional diária. Vamos oferecer a Ele a nossa devoção. E ele fala: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Gente, eu preciso muito. Quando eu quero orar ou encontrar palavras, eu tenho que correr aqui, porque eu não consigo achar as palavras tão bonitas que Davi se acha para se referir, né, ao seu Deus. A grandeza de Deus é insondável, é impossível de medir. A gente nunca vai se esgotar de motivos para louvar e adorar a Deus. Nunca. E isso torna o louvor sempre atual. É sempre uma coisa nova. Todos os dias te bendirei. Então, hoje eu vou acordei. Hoje, né, a mensagem que eu mandei para vocês, né? Que quando eu terminei de ler, eu acordei, eu estou respirando, eu tenho um teto, eu tenho uma casa que eu ligo a luz, eu não preciso acender um lampião, né? Eu não tenho fogão de lenha, eu só apertar o botãozinho e tudo acende. Que bênção tão grande, né? Que bênção que Deus, eu falo, falo, que bênção que Deus me colocou nessa época do mundo, né? Que eu não nasci lá na época de lavar roupa no Rio, né? Eu agradecer por essas coisas também. Essas palavras de Davi são um convite para a gente, né? Para a gente assumir uma postura de adoradores, né? Adoração não é o privilégio de uns poucos líderes que se põem na frente de uma igreja, né? Que cantam. Não, adoradores devemos ser todos nós. Todos nós devemos adorar a Deus. Sua grandeza deve inspirar a gente a temer, né? Não o medo, mas o respeito, a honra que ele merece, reverência, né? Mas também confiança, confiança de que ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. Aí, continuando no versículo 4, ele fala sobre um louvor que atravessa gerações, né? É um louvor que eu não vou ficar guardadinho para mim, é só meu, é segredo, eu faço quietinha no meu quarto. Não, é um louvor que eu tenho que levar primeiro para minha família, né? Continuar transmitindo isso para os meus filhos, para que os meus filhos transmitam para os filhos deles, e de geração em geração. Olha como ele fala: uma geração louvará a outra geração as tuas obras.
e anunciará os teus poderosos feitos. Isso, gente, foi desde lá da época de Moisés, de Abraão, de Jacó, sempre. Deus falou que a gente devia inculcar, falar com as crianças sobre as maravilhas de Deus, andando no caminho, sentado na casa, o dia inteiro, sempre que tiver uma oportunidade, sempre que tiver uma brechinha, né? Fala de Deus, fala da maravilha que Ele é, fala que Ele é poderoso, fala que Ele cuida, fala que Ele se importa, que Ele é o misericordioso, né? Se importa pelas coisas grandes e pelas pequenininhas também. Cada geração tem a responsabilidade de contar para as outras, né? As obras de Deus. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. As orações do povo de Israel sempre começavam relembrando os feitos de Deus. O Senhor é o Deus que abriu o mar para o povo sair do Egito. O Senhor é o Deus que tirou água da rocha. O Senhor é o Deus que desceu o alimento do céu. É bom lembrar das bondades de Deus, das maravilhas que ele já fez, não só na Bíblia, para as pessoas que viveram no tempo de Jesus, ou no tempo do Velho Testamento, mas na minha vida. Eu acho que todos nós aqui já passamos por experiências que a gente viu a mão de Deus operando e a gente pode voltar para trás e falar: Deus, obrigada por aquele dia, obrigada por aquela experiência, obrigado porque o Senhor estava ali presente, né? Então vamos relatar essas coisas para os nossos filhos, né? Falar, olha, meu filho, eu sempre conto para o JT, assim, ainda mais se tem relação com ele, né? As coisas que eu oro com relação a ele, eu faço questão de dividir com ele, para que ele veja que eu estou orando e que Deus está escutando, né? Os pedidos da gente. Quando a gente sabe que tem alguma coisa maravilhosa, né? Ou um restaurante novo, delicioso que abriu, a gente não vai contar para todo mundo? Então, vamos contar, gente. Não tem nada mais maravilhoso do que Deus, do que a bondade dele para conosco, né? Então, vamos dividir isso com todo mundo, começando dentro de casa, né? Aí no versículo 5: meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas, né? Então, é o que eu falei, trazer à memória as coisas que ele já fez por nós, meditar, né? E divulgar, né? Vou lembrar, vou meditar e agradecer e vou propagar isso para outras pessoas também. Ele deve ser fundamentado na nossa memória. Eu já falei isso aqui semana passada e várias vezes, que a gente aprende sobre Deus e sobre o seu caráter e sobre o que ele é capaz de fazer quando a gente estuda a Bíblia, né? Mais ainda, né? Porque a gente pode até experimentar muitas coisas, mas tem muita coisa que a gente vê e lê na Bíblia que são destinadas para que a gente conheça o que o nosso Deus é capaz, né? Aí, continuando, o versículo 8: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. O Senhor é bom para todos. As suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras renderão graças ao Senhor, e os teus santos bendirão o seu nome. Esse primeiro versículo foi Moisés quem primeiro declarou a benignidade, a amabilidade. Lá em Êxodo 34 diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Esse é o nosso Deus. Um Deus que abençoa. E outra, eu não coloquei todo esse capítulo, esse versículo, mas a segunda parte desse versículo aqui fala que Deus, a sua misericórdia estende a 1000 gerações, mas também a, o juízo só por 3.
Então, a misericórdia é muito maior do que a ira de Deus, do que o pecado que a gente comete, né? E que agrava o coração de Deus, quando é confessado, como ele diz, ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Mas ele, na Bíblia, tinha a maldição, né? Essa é a palavra que eu estava procurando. Então, assim, a misericórdia persegue por 1000 gerações, mas a maldição de pessoas que não querem seguir a Deus vai por 3 gerações. E a gente viu isso muito no Velho Testamento, nos reis, né? Os reis que eram maus passaram algumas gerações até que veio um rei bom, né? Então, assim, é, é, é a gente entender, né? Ah, mas por que Deus é mau? Por que Deus fez isso? Gente, Deus é bom, ele é paciente, ele é benigno, né? A gente é que tem a memória curta, o estupim curto, e a gente quer do nosso jeito, né? Aí diz: o Senhor é bom para todos. Davi também reconhece que o Senhor é bom, a compaixão alcança todas as criaturas. Aqui fala que nem é só as pessoas, né? Todos os animais, ele é bom para todos. Deus não nos abandona nos momentos que a gente cai, que a gente escorrega, né? Vai fazer uma coisinha errada aqui e ali. Ele não nos abandona. Ele é um pai amoroso. Às vezes as pessoas têm dificuldade de se identificar a Deus como um pai porque não tiveram um pai amoroso, não tiveram um pai carinhoso, um pai que foi perdoador, que recebia, que dava colo, né? Então, às vezes, é difícil identificar a Deus como um pai que ele quer ser para nós, né? Mas ele é um pai amoroso. Ele é um pai que está sempre de braços abertos. E quando você vem correndo, quebrada, machucada, ele nunca vai jogar na sua cara as coisas erradas que você fez. Ele sempre vai te abraçar e vai curar as suas feridas, né? Se você vem arrependido e disposto a ter uma transformação. Ele é fiel. Versículo 11. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. E o teu domínio permanecerá de geração em geração, para que os filhos dos homens façam notórios os teus poderosos feitos e a glória e majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Davi está reconhecendo aqui que Deus está sobre tudo. Não tem nada que ele não possa fazer, que ele não possa cuidar. Nada é difícil para ele, nada. Ele tem tudo. Lembra daquela música? Ele tem o mundo nas suas mãos, né? A gente fica questionando, ai, será que tem vida em outro planeta? Deus sabe se tem. Está na mão dele, ele criou tudo, né? Se ele quiser fazer um outro bando de gente diferente, quem sabe se vai ter ou não tem, né? Deus tem total domínio e conhecimento de todo esse mundo, de tudo que acontece, nada passa despercebido para ele. Diferente dos reinos, né, nesse mundo, os reinos que já passaram há muitos anos, e aqui os reinos são divididos, né? Tem reinos de países diferentes, reinos de religiões diferentes, e eles são sucessivos, vai passando de um para o outro. Mas o reino do nosso Deus é eterno, eterno, nunca vai passar. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus e as suas promessas e o nosso Deus não vai passar. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo, né? Ele começou e ele vai estar presente no final que ele planejou, do jeito que ele quer, né? Não do jeito que a gente quer. Ele é o rei para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que privilégio que nós temos de servir a esse Deus que não tem fim, a esse Deus que tudo sabe, que é soberano, que é
totalmente desejável, como diz Davi, né? Que é totalmente conhecedor das minhas fraquezas e ainda assim ele me quer. Ainda assim ele quer um relacionamento comigo. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Isso significa que não há área na criação, plantas, animais, pessoas, lugares, montanhas, rios, mares, não há nada que esteja fora do alcance do seu cuidado e da sua justiça. Ele é magnífico e soberano sobre tudo. Mesmo quando tudo parece fora do controle, o Senhor continua no trono. A gente pode perceber isso na nossa vida quando recebe uma bomba de notícia, seja ela qual for, ou quando a gente vê o mundo doido do jeito que está, com os valores todos mudados, com pessoas querendo tomar aqueles valores de família, de cultura, querendo arrancar tudo isso e transformar numa coisa louca. Deus continua no trono. Deus não vai parar tudo do jeito que a gente quer. Ele não vai. Porque ele tem um propósito. E eu tenho lido isso tanto nesses últimos. Hoje mesmo, o capítulo que eu li foi de Abacuque. E Abacuque estava orando pelo povo de Israel. E Deus falando para ele que não, que a destruição viria, porque já tinha mais de 100 anos que Deus estava dizendo: arrependam, voltem para mim. Se vocês estão indo longe demais nessa vida de vocês, dão meia volta, volta para os valores que eu ensinei para vocês no começo. Mais de 100 anos. Deus foi atrás do povo judeu, com profetas, com mensagens. E Abacuque pedindo mais uma vez que Deus tivesse misericórdia, e Deus falou: não, não tem mais chance. E às vezes a resposta não de Deus é uma resposta. Por quê? Porque ele tem planos, né? O plano dele não era acabar com Israel, era trazer Israel de volta. E para trazer Israel de volta, ele sabia que só poderia ser através da dor. Então ele deixou que uma nação, e foi o que Abacuque falou, Abacuque está assim, mas o Senhor vai mandar a Babilônia e lá destruir. A Babilônia é pior do que os judeus, eles são muito piores. Mas era essa a nação que Deus usaria para levar o povo cativo. Eles não iam, destruíram Jerusalém, queimaram tudo, mas as pessoas que foram levadas cativas, depois de 70 anos, tiveram oportunidade de voltar e reconstruir, né? Então, o nosso Deus está no controle, mesmo quando tudo pareça fora do controle. Não esqueça disso nunca. Claro que a gente quer uma vida melhor, mais tranquila, sem ter que ficar preocupando com essas coisas de política, mas ele está no controle. Nós temos que orar? Temos. Orar pela paz, orar pelos líderes, orar pelos governantes, mas orar para que Deus transforme os corações, né? Mas também orar para que a vontade dele seja feita. Ele sabe o que é melhor. A gente precisa entender isso, né? Versículo 14. O Senhor sustém os que vacilam e apruma os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência todo vivente. O Senhor ampara. Ampara, acho tão lindo. O Senhor, nessa tradução que eu tenho aqui, apruma, né, todos os prostrados. Ele ampara e levanta os que estão prostrados. Ele é grandioso, maravilhoso, magnificente, mas ele é próximo, ele é íntimo. Ele não quer ficar lá sentado no trono com o povo todo longe. Não, ele quer intimidade. Ele quer ficar pertinho da gente. A gente tem que querer ficar pertinho dele também, porque isso traz alegria ao coração de Deus. Quando a gente está longe, entristece. Entristece a Deus, entristece o Espírito Santo que está em nós, né? Então vamos ficar pertinho,
bem pertinho para escutar o coraçãozinho dele batendo assim, ó. Ele sustenta os caídos, alimenta os famintos e satisfaz os desejos das criaturas, gente. Todas, como eu disse antes. Os animais, lembra que Jesus falou que ele alimenta, se ele alimenta as aves do céu, como é que não vai alimentar a gente? Que foi criada a imagem e semelhança dele. Ele não vai deixar faltar nada. A mão de Deus está aberta. Não existe nenhuma necessidade que ele não possa suprir. Ele sabe o que cada um de nós precisa, não só nós, os seres humanos, mas os animais, as plantas. Ele sabe quando vai mandar a chuva na hora certa, tudo no momento certo. Tenho certeza que os bichos não vão atrás de Deus falando: Deus, tá faltando comida. Não, eles confiam na provisão. Vai providenciar, e eles sabem, né, que na hora certa vai chegar. Os animais selvagens aí vão atrás da presa, os que estão em casa, a gente cuida, mas Deus cuida de tudo. Ele cuida dos lírios do campo, das aves do céu, que estão aqui hoje, amanhã não estão mais. Muito mais. Ele vai cuidar de nós. Ele quer cuidar de todas as minhas necessidades e das suas também. Justiça, proximidade e juízo. Ele oferece. O 16, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Porque às vezes a igreja está cheia de gente que está ali para cumprir uma obrigação do domingo, né? Estou ali. Mas ele está perto dos que o invocam de verdade. De verdade. E o que a gente já viu várias vezes? Você pode ter a carinha mais santa, mas Deus está vendo o seu coração. Ele está vendo o seu coração. A gente está vendo a pessoa do nosso lado, a gente está achando, não, tão espiritual, né, que esse fulaninho é. Mas às vezes o coração não está ali. Está fazendo a lista das coisas que tem que fazer quando sair da igreja, ou que vai fazer durante a semana, ou preocupado com alguma coisa. Deus quer um coração devoto, um coração entregue a Ele, né? Um coração que vai honrar e que vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele vai estar perto das pessoas que o adoram com sinceridade. Davi reconhecia a justiça de Deus, mesmo quando a gente não compreende os caminhos. A gente pode confiar que os caminhos são perfeitos, justos. Às vezes eu quero a minha justiça, né? A minha justiça, não, ia dar paulada em muita gente mal, muita gente, sabe? Mas graças a Deus que não é a minha justiça que o mundo está andando nela, é na justiça de Deus, que é perfeita. Perfeita. Ele está perto, né? Com fé, a fé é verdadeira, racional, inteligente. Não é uma fé cega que simplesmente segue rituais, é uma fé inquisitiva. Deus quer que a gente seja inquisitiva, Ele quer que você vá atrás, Ele quer que você pesquise, Ele quer que você pergunte, né? Ele fala que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Ele tem segredos para te revelar, para te mostrar. Busca de pertinho, né, esse Deus maravilhoso. Quando buscamos com sinceridade, estaremos mais preparados para reconhecer os seus atributos maravilhosos e também para receber as respostas que ele tem para as nossas orações. A gente não vai querer só a minha vontade, mas eu vou aceitar a vontade dele. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Muitas vezes não vai ser fácil um não de Deus, mas a gente vai saber, né? Como diz aqui em inglês, I know that I know. Eu sei que eu sei.
que Ele é bom. Eu sei que Ele me ama e que Ele tem o melhor para mim, no tempo certo, no tempo certo. Ele atende o clamor dos que o temem, guarda, salva, protege. O Senhor guarda a todos os que o amam. Porém, aí tem o porém, né? Os ímpios serão exterminados. Vai existir o dia do juízo, quando os ímpios vão receber o merecido castigo. Ah, mas Deus é tão bom, Deus é amor. É, mas ele é justo. E eu quero a justiça de Deus. Nós todos queremos a justiça de Deus, né? Então, ele vai dar oportunidade atrás de oportunidade para as pessoas. Todo mundo vai ter oportunidade de se arrepender, de voltar para ele, de correr para o colo dele e pedir perdão e mudar uma mudança. Mas os que escolherem rejeitar vão passar pela justiça de Deus. Aí ele termina com os meus lábios, louvarei ao Senhor. Aí ele começou sozinho, né? Eu vou adorar, eu vou exaltar esse Deus maravilhoso. Aí ele termina: que todo o ser vivo bendiga o seu santo nome para sempre. Então não é só Davi, ele quer que todos nós nos juntemos a Davi nessa adoração, nessa exaltação, né? Ele quer que nós reconheçamos esse maravilhoso Deus e Rei que ele servia e que nós servimos. O louvor começa com uma decisão pessoal. Não é automático, não é um ritual, é uma decisão consciente. Davi começou dizendo: Eu te exaltarei. Que eu e você também tenhamos essa vontade, né? Não sei se eu falei aqui ou se eu falei no estudo bíblico, mas Davi fazia questão de lembrar a ele mesmo quem era Deus. No Salmo 42, ele fala: Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, confia nele. Ele falava para ele mesmo, para ele se lembrar de quem era o seu Deus, né? E o mesmo a gente deve fazer. Sabe, na hora que começar o turbilhão, o furacão começar a vir soprar, lembra você mesmo quem é o seu Deus, a quem você serve, né? Nos dias difíceis de louvar, aí é que a gente deve louvar mais alto, botar uma música mais alta de adoração, porque isso nos eleva, nos faz lembrar do nosso Deus. A adoração verdadeira se baseia no caráter de Deus, na grandeza, na bondade, na fidelidade, na justiça. Conhecer quem Deus é me faz adorá-lo com mais profundidade. Precisamos ensinar a próxima geração. Os nossos filhos e netos precisam conhecer o nosso Deus, precisam conhecer as obras de Deus. Por que é tão importante ensinar para as crianças as histórias dos heróis da Bíblia, né? De Davi matando o gigante Golias, de Sansão. Quando eles são pequenininhos, a gente não conta os podres, né? A gente só conta as vitórias, mas à medida que vai crescendo, eu acho que é importante os filhos aprenderem que até nos momentos mais baixos dessas pessoas que são consideradas heróis da Bíblia, Deus foi fiel, Deus perdoou, Deus alcançou, né? A fé é passada de um ao outro pelo testemunho, né? Eu contando a minha história, você contando a sua história. Deus cuida dos fracos. Quem caiu, quem está prostrado, quem tem fome, todos são alcançados pelo cuidado de Deus. Sua mão está estendida a todos, sem exceção. A oração sincera, ela é ouvida. Não basta falar ou apenas repetir orações. É preciso invocar em verdade, do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Leva a Ele o seu louvor, a sua adoração, o seu pedido. Fala de coração. Ele quer estar perto de você. O juízo de Deus é real. Ele é bom, amável, misericordioso, mas ele é justo.
Os ímpios vão experimentar a justiça de Deus. Essa é a realidade, deve nos levar mais ainda a querer anunciar o evangelho com urgência. Né? Os ímpios não são só os ladrões, as pessoas que estão fazendo maldade, são aquelas pessoas que rejeitam a Deus. Né? Eu tenho uma amiga aqui que eu tenho ela na minha lista de oração, uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo, mas de família judia, mas não acredita em Deus, sabe? E me dói. Por quê? Porque uma pessoa que rejeita a Deus vai experimentar o juízo de Deus. Então, a minha oração é que o coração dela seja quebrado, que os olhos dela sejam abertos, que as escamas caiam, que ela reconheça quem é Deus, né? O Deus do seu povo lá, né? Nem que seja esse Deus do Antigo Testamento, mas que ela reconheça quem é Deus. O louvor é eterno. Nossa adoração aqui na terra é a preparação para a eternidade. Um dia toda a carne bendirá o seu santo nome. Todo mundo, todo mundo. Que privilégio em poder começar desde agora. A gente já vai ensaiando, né? Vai ensaiando para adorar a Deus. Nós aqui, enquanto a gente está nesses momentos aqui, quando a gente vai na igreja, quando a gente põe uma música para tocar, é preparação. Eu fico pensando assim, como é que esse povo que não quer nem entrar numa igreja quer ir para o céu? Tão incoerente, né? Mas, então fica por aí mesmo, né? Se tá achando bom, porque eu não acho que o céu vai ser o que muita gente pensa, né? Aquela coisa chata de todo mundo cantando o dia inteiro, todo mundo aquela coisa, tu vai ser tudo de ouro. Não. Eu acho que eu já falei aqui antes, que o que a gente vê de lindo aqui, bota 1000 vezes mais lindo vai ser lá. Né? Uma flor vai ser uma coisa assim, as flores vão ser muito maravilhosas, o verde vai ser muito mais forte, mais vivo, os pastos vão ser maravilhosos, né? Eu acho que tudo a escala da beleza vai ser assim incomparável, né? E a gente vai estar passeando, né? Sei lá se a gente vai flutuar, vai andar, vai voar, sei lá o que que vai ser, mas eu sei que vai ser muito melhor do que aqui, né? Esse Salmo 145 é um convite apaixonado à adoração. À adoração. Esse salmo exalta o caráter de Deus, sua majestade, bondade, fidelidade e justiça. Davi começou sozinho e termina convocando não só eu e você, mas toda a criação a exaltar a Deus. Esse salmo nos ensina que a adoração não é apenas um dever, mas uma resposta à graça e à misericórdia de Deus. Louvar a Deus é alinhar a minha vida com Ele, com quem Ele é. Um Rei eterno, Salvador compassivo, juiz e provedor fiel. Quando a gente lê esse salmo, que nós possamos ser lembrados que o louvor deve ser constante, sincero e transmissível. Sincero e constante, mas também compartilhado. Que Deus abençoe vocês.